Fala, e aí galerinha, tudo bem? Gente, eu decidi que a gente não vai ficar só nesse desenho não. Vocês vão desenhar e acabou, né? Vamos descer isso aqui. Vamos praticar mais para a gente adiantar um pouquinho dessa aula, que daqui a pouco vem a apostila. Então, gente, vamos falar das medidas de comprimento e de tempo, tá? A unidade de medida de comprimento que a gente já sabe, né? Que a unidade de medida padrão é o nosso metro, né? Então, que é abreviado pela letra M, certo, gente? E para o lado esquerdo são seus submúltiplos, as medidas menores, tudo bem? São as medidas menores, que é o decímetro, né? E depois o centímetro e o milímetro. São as medidas menores, onde você trabalha para medir coisas pequenas. Agora, os múltiplos são os maiores, é o decâmetro, né? O decâmetro equivale a 10 metros, é o hectômetro, que equivale a 100 metros, e o quilômetro, que equivale a 1000 metros, tá bom? Quer dizer, a gente quando vai fazer umas medidas maiores, a gente usa, né, a gente usa decâmetro, hectômetro, mas a gente usa mais quilômetro, a gente conhece muito, quando vai falar quilômetros, metros, centímetro, milímetro, poucos usados são decímetro, decâmetro, hectômetro, a gente são poucos usadas no dia a dia, né? Então é isso. Então essa parte aqui dessas unidades de medidas fica para vocês aí na apostila, mas eu estou falando um pouquinho delas, mas nós já falamos em aulas, então quando quiser medir, né, fazer medidas de coisas pequenas, a gente usa, por exemplo, uma caneta, a gente vai usar o quê? Centímetro, né? Vamos supor uma formiga, milímetro, não é isso? Vamos supor assim, uma porta, vamos usar um metro, não é isso? Agora, os valores altos, quando a gente vai falar entre duas cidades, quilômetros que a gente mais usa no nosso cotidiano. Então, gente, essas medidas, os submúltiplos para medir coisas pequenas e os múltiplos para medir coisas grandes, tá bom? Então aqui fala da unidade de medida do tempo, que para medir tempos podemos utilizar o relógio, que marca as horas, minutos e segundos. Cada uma hora, já falamos isso em aula, tá? Isso aqui já foi falado em aula. Então agora a gente vai falar da medida diária, gente. Medida diária, a gente fala do metros quadrado, tá? A unidade de medida é metros quadrados. Aqui para a direita, para a esquerda, né, a gente multiplica por 10, ó. 10, vou multiplicar 10 vai para 100, multiplicar 10 vai para 1000. Tem, 1 metro equivale a 10 decâmetros, que equivale a 100 hectômetros, que equivale a 1000, 1 quilômetro, né? 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Agora aqui, no caso de área, né? A área é 1 metro quadrado. Se eu for para cima, eu vou multiplicar por 100, ó. 100, aí multiplica 100 aqui, vai ficar 10.000, multiplica 100 aqui, vai ficar 1 milhão, não é isso? E aqui não, aqui divide por 100, ó, 0,1, 0,001, 0,001. Para cá a gente multiplica e para cá a gente divide. Só que não sei se na aula, não viu os exercícios, a gente vai fazer algumas transformações. É mais que uma apresentação, eu acredito, aqui para vocês. Metro cúbico, quando a gente vai fazer medir coisas... Gente, área, quando a gente vai medir figuras bidimensionais, como quadrado, retângulo, triângulo. Agora, quando a gente vai fazer medidas de sólido geométrico, como pirâmide, cubo, paralelepípedo, a gente usa um metros cúbico, tá? Metros cúbico para cá multiplica 1000, né? E para cá você divide por 1000, né? Essas convenções aqui era bom fazer em aula e bastante exercício para vocês entenderem. Então aqui a gente começa as nossas atividades, tá? Dicas para vocês entenderem melhor, olha só. Luciana começou a estudar às 8 horas e 20 minutos. Show de bola, gente? Tudo bem? E terminou meio-dia e 50 minutos. Durante quanto tempo Luciana estudou?
Gente, para vocês fazerem uma questão dessa, vocês vão ter que subtrair para saber a diferença de tempo que ela passou estudando, certo? Uma dica que eu dou para vocês é transformar tudo numa unidade só. Eu indico para vocês, a resposta está em horas e minutos, ó, tá vendo? Eu indico para vocês fazerem aqui, é um desafio bem legal para vocês. Ó, 1 hora tem 60 minutos. 8 horas, só multiplicar, falei isso na aula lá, 8 vezes 60. Transforma essas horas aqui em minutos, tá? Uma dica, ó. Vou escrever aqui. Olha aqui. 1 hora é igual a 60, né? O minutos, lembra que tem coisa só, uma apóstolo só? Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, ele quer saber quantas horas? Ele quer saber 8 horas. Então, 8 horas tem... Só multiplicar 8 vezes 60. Quando vocês multiplicarem 8 vezes 60, vocês depois vão somar com esses 20 minutos. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Vocês vão... O resultado daqui... 8, vocês vão multiplicar 8 vezes 60. Vocês vão transformar para minutos. E depois soma com 20. Tudo vai ficar um valor em minutos. Mesma coisa vocês vão fazer aqui. Ó. Vão transformar essas 12 horas para minutos e vão somar com esses 50 minutos. Vai ficar um número só. Tá? Por exemplo, 800 menos 600. Vai ficar um exemplo só assim para você. Depois que vocês acharem o resultado... Eu não vou fazer com vocês aqui, senão perde a graça de vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Mas vocês vão transformar as horas para minutos, só multiplicar por 60 e somar 20. Só multiplica 8 vezes 60 e soma 20. Vai ficar um número só. Vai ficar em minutos. Multiplica 12 por 60 e soma 50. Vai ficar em minutos. Pega o maior e subtrai do menor. Aí, o resultado obtido, depois vocês vão ver desses, lembrando que 1 hora tem 60 minutos, 2 horas tem 120 minutos, 3 horas 180 minutos. Aí vocês vão ver quantas horas tem e o resto é minutos. É uma dica aí, tá bom? Não é a questão 2 aqui. A questão 2 tem O que é isso aqui? Uma sala tem 7,5 de comprimentos. Daqui até aqui, essa sala, ó, tem 7,5 de comprimento. E 4,5 de largura. Então, uma sala retangular, né? Com duas portas. Com duas portas de 80 centímetros. Ó. Essa porta aqui de 80 centímetros. Né? A porta de 80 centímetros. Para cercar toda a sala, quantos metros de rodapé são necessários? Olha só, rodapé é o acabamento que contorna o piso. Cuidado com a porta. Então, olha só, gente. Vamos ler de novo. Uma sala, olha só. Uma sala tem 7,5 de comprimento. Assim, daqui até aqui tem 7,5. Então, do outro lado, esquece a porta por enquanto. Daqui até aqui tem 7,5 também. Beleza. 4,5 de largura. Daqui até aqui, esquece a porta. Isso aqui é a porta, tá? Opa, aqui onde ele colocou, aqui é a porta, né? Espera aí. Aqui que é a porta? Aqui é a porta onde abre, tá? Não pode abrir no rodapé, não é isso? Ou não? É isso mesmo, tá? Aqui é a porta. E aqui é a porta. A porta tem 80 centímetros. Né? Então, aqui tem 4,5, tem 4,5. Gente, é bem simples. Vocês vão somar isso tudo, tá? Vão somar 7,5 aqui, 7,5 aqui, 4,5 aqui, mais 4,5 aqui. Somar tudo. E depois somar as duas portas. Soma tudo.
7,5 mais 7,5 daqui, 4,5 daqui mais 4,5 daqui, somou. Depois, sinalzinho de menos, depois vocês vão somar 0,8 mais 0,8. Esse é o resultado final, tá bom? Porque vocês não podem colocar rodapé nas portas, tá? Rodapé é aquele acabamentozinho. Se vocês podem tirar isso por... Pede ajuda aos pais de vocês, para mostrar para vocês o que é um rodapé. Então, rodapé é aquele contornozinho de baixo lá do piso, né? O piso fica deitadinho, ele fica uma partezinha do piso que fica contornando. É uma sala? É, a sala, tá? Mas vocês podem perceber que não tem rodapé nas portas, né? Então, vocês têm que perceber também que vocês têm que tirar essas partes daqui, não podem contar com esse. Então, por isso que eu acho melhor vocês somarem tudo, depois subtrair essa soma dessas duas portas. Vai dar um desses valorizinhos aqui, tá bom? Aqui a questão 3 é a unidade mais adequada para medir uma rua. E aí, é quilômetro, milímetro, centímetro ou metro para medir uma rua? Qual a unidade mais adequada para medir distância entre duas cidades? Gente, eu falei para vocês, quando vocês forem medir coisinhas pequenas, vai lá na parte de unidade de medida de metros, tem os múltiplos, que são medidas maiores, e tem os submúltiplos, que são medidas menores, tá? Então, para medir uma rua, você vai usar o quê? Né? Medidas pequenas, que é o milímetro, centímetros. Medida muito grande, que é o quilômetro. E aí? Qual a unidade de medida mais adequada para medir a distância entre duas cidades? E aí? Quilômetro, milímetro, centímetro ou metro? Qual a unidade de medida mais adequada para medir o comprimento de uma caneta? E aí? E a caneta? Quilômetro, hectômetro, centímetro, metro. Gente, aqui está apagado aqui. O volume do sólido abaixo em centímetros cúbicos é... Gente, quando for calcular volume, está apagado aqui o desenho, tá? Mas aqui é um cubo, tá? É um cubo. Para calcular volume do cubo, é só você multiplicar as 3 dimensões. Como um cubo as dimensões são iguais a 2,5, então vocês vão colocar volume, né? Vou botar um V maiúsculo aqui, V é igual a 2,5 centímetros vezes 2,5 centímetros, vou botar aí centímetros com letra minúscula, tá? Só multiplicar, gente, mas não vou usar calculadora não, tá? Vamos fazer na mão mesmo. Fica feio, né? Centímetros vezes 2, botei um pontinho de vezes não, vezes 2,5 centímetros. Então, quando vocês terminarem a multiplicação, isso não é para somar não, é multiplicar esse vezes esse vezes esse. O resultado, vocês vão colocar volume também, tá? Volume. Ah, professor, mas tem a resposta aqui. Sim, tem, mas eu quero que vocês façam, que vocês mostrem que vocês fizeram o cálculo e não chutaram. Quando vocês acabarem de multiplicar, o resultado final, vocês vão colocar na frente centímetros cúbico, tá? Quando a gente multiplica, opa, ficou aqui em letra maiúscula. Porque quando a gente faz um volume de figuras com figuras tridimensionais, é metros cúbicos, é o 3 em centímetros cúbicos, tá? Então aqui na frente vocês vão botar o resultado dessa multiplicação aqui. Aí vocês vão ver qual valor que deu aqui, tá bom? Porque, professor, mas eu vou fazer isso na calculadora e vou... Não, façam aqui na apostila para mostrar que vocês, da onde vocês tiraram o resultado. Senão, isso aqui que o professor pensa, que vocês chutaram, chutou certo, ou colou do coleguinha. Não, mas está lá a resposta na apostila, tá? Tá bom, então eu vou parar por aqui, tá? Então vocês vão... Paramos aqui, falamos bastante, né? Então, na próxima aula, a gente vai corrigir tudo isso daqui,
Gente, só não vou desenhar, tá? O desenho fica para a arte de vocês, porque o desenho eu teria que imprimir essas figuras, essas malhas, fazer o desenho, então o desenho fica para a arte de vocês aí, tá bom? Então é isso. Um abraço!